Admito pra você que tô um pouco saudosista, com saudades daquilo que a gente já viveu e daquilo que a gente não viveu. Uma mistura de Deus o livre, mas quem me dera. Eu acho que a quarentena tá me deixando meio assim. E me bateu um pouco de saudades de você. Minha carteira de trabalho e previdência social. Recebi um feedback que me inspirou a fazer esse vídeo. Minha primeira e única experiência com agência foi trabalhar em um lugar no qual comecei como fotógrafa, depois comecei a absorver algumas funções. Arte, agendamento, legenda, ads. Chegaram a ser 22 clientes. Não preciso nem dizer que não saía nada bem, né? Me sentia super incapaz. Detalhe, tudo isso por R$ 1.200. Uma super pressão. Meu trabalho não gerava resultado algum. Clientes descontentes e eu me sentia culpada por tudo que acontecia de ruim na agência. Já que tudo que existe abaixo do céu para uma agência fazer, eu era a única que fazia. Eu não tinha final de semana, trabalhava sempre atrasada e me sentia... E se eu me sentava para assistir um filme, me sentia culpada por não estar trabalhando. Chegou um momento que entrei em depressão, não conseguia pensar. Parava meu trabalho para ir chorar no banheiro, comecei a tomar remédios. Até que comecei a mudar algumas coisas, mas ainda não tinha deixado de ser trouxa. Enfim, ela continua a história aqui, ela vem me elogiar meu trabalho, agradecer algumas coisas assim. Eu não tô aqui pra ficar falando sobre mim, né? Mas esse comentário que não foi o primeiro, não sei se vocês lembram de um vídeo que eu falei aqui da menina que ganhava R$ 1.500 e que tava depressiva, não sei o quê. A frequência com qual eu recebo esse tipo de feedback me abriu uma ideia aqui de criar esse vídeo pra vocês, que é... mostrando um pouco da minha carteira de trabalho. Nesse vídeo eu vou ler para vocês tudo o que tem aqui dentro da minha carteira de trabalho e vou tentar extrair algumas lições boas, por mais que algumas experiências tenham sido ruins. E eu acho que é importante pra gente entender que todo mundo passa por essas fases e que a gente precisa entender que por mais que você esteja num ambiente ruim, não significa que a tua carreira vai ser horrorosa e que você para sempre vai viver dessa forma. A gente pode enxergar algumas experiências como escadas pra gente chegar em lugares melhores e que de cada lugar que a gente passa, por mais que não seja uma maravilha, a gente sempre consegue extrair coisas boas. Então eu vou me dar esse desafio de ler tudo que tem aqui na minha carteira de trabalho, relembrar tudo que já aconteceu, vou contar pra vocês até os meus salários e tudo aqui, e tentar extrair uma lição boa de cada uma dessas coisas. Vai ser um desafio, eu não fiz roteiro, quero só ver se vou me lembrar de tudo que tem aqui. Então, o meu primeiro emprego foi como hostess do Applebee's, esse restaurante mesmo, que provavelmente tem na sua cidade. Quem conseguiu pra mim este emprego foi uma colega minha, que até foi minha aluna depois, fez o Social Media Team, que minha homônima, o nome dela é Ana Carvalho, e eu fui hostess por lá, e eu ganhava, na época, R$ 511 por mês pra trabalhar lá. Olha, atenção. Eu me lembro que foi meu primeiro emprego, eu era bem meio que inconsequente nessa época, então eu lembro que eu era doidona, eu ficava com um colega meu, o nome dele era Marte, nunca vou me esquecer. E eu fui demitida desse emprego alguns meses depois, porque eu tava curtindo demais e teve um dia que eu cheguei atrasada, eu trabalhava pra caralho, né? Ficava virando, assim, o tempo inteiro, trabalhando muito mais do que precisava. E tinha uma regra nesse restaurante que se você chegasse atrasado, você não recebia a caixinha do mês, que era tipo as gorjetas que davam pros funcionários, né? E eu me lembro que num dia eu cheguei atrasada, há uns 10 minutos, assim, e o cara não... E o cara não me pagou a minha caixinha do mês e eu fiquei puta, eu meio que mandei ele se fuder, assim, daí eu fui demitida. E eu acho que esse foi um grande aprendizado pra mim. O trabalho em equipe que foi muito bacana, mas principalmente a engolir sapo. Nesse meu primeiro emprego, eu entendi que a vida não acontecia da forma como uma adolescente mimada achava que deveria acontecer e que eu precisaria engolir sapo, sim, para as coisas acontecerem. Eu acho que esse foi um grande aprendizado aí nesse emprego. Eu me lembro que era um momento muito tenso pra mim, eu resolvi morar sozinha, tipo, sair de casa, assim, adolescente rebelde, eu não tinha emprego, então eu vivia com ajuda dos meus pais, que nunca tiveram grana também, então eu tava completamente fodida. Foi uma época que meu pai começou a ficar doente e tal, e eu comecei a procurar muitos empregos, qualquer tipo de emprego. E eu me lembro que eu saí de lá e fui trabalhar na Wall Street Posters, do Praia de Belas de Porto Alegre, também em 2009, e aqui eu já ganhava um pouquinho mais, eu ganhava R$ 744, eu não gosto nem de lembrar nessa época, trabalhar lá foi horrível, foi um momento péssimo, colegas péssimos,
uma exploração do trabalho, assim, um negócio horroroso, não gosto nem de lembrar. Depois, eu me lembro que daqui tem uma experiência que não tem na minha carteira, que foi o único estágio que eu fiz, que foi numa galeria de arte. Aí sim eu comecei a entrar na nossa profissão, na nossa área. Eu trabalhava numa galeria de arte e eu nem sabia, mas eu tava fazendo e-commerce ali. Eu catalogava todas as artes, fazia fotos delas e a gente vendia. E ali eu comecei a criar conteúdo. Não sei, era muito gostoso trabalhar lá. Eu lembro que eu trabalhava entre 4 e 6 horas por dia. Na maioria dos dias eram 4. Eu trabalhava com um senhorzinho. Eu fiquei mais de 1 ano lá trabalhando com ele. Era um trabalho muito tranquilo. Se tinha alguma coisa que eu não gostava lá, era porque era paz demais. Ficava só eu e o senhorzinho lá. E eventualmente aparecia alguém pra comprar... Olha esse safado mordendo as luzinhas, gente. Eventualmente apareceu alguém pra comprar alguma obra ali. Foi o início da minha criação de conteúdo, aprender a vender, eu acho que foi importante. Comecei os meus aprendizados ali. E nesse estágio eu acho que eu ganhava, sei lá, uns R$500 por mês, assim, alguma coisa assim. Depois eu fui trabalhar como hostess num coworking lá em Porto Alegre. E eu ganhava R$850 por mês. Era o primeiro coworking de Porto Alegre, eu acho. Então tinha muita gente muito foda lá. Eu conheci um pessoal incrível, assim. Pessoas, imagina, todas as startups, empresas legais. Eu lembro que a Noise era lá dentro. Eu conheci pessoas maravilhosas. O meu trabalho era fazer com que a comunidade do coworking vivesse em paz, sabe? Eu era community manager ali, mas community manager da vida real. A gente ajudava no conteúdo, tava começando a engatinhar nas coisas de conteúdo nessa época. Com certeza, a coisa mais legal desse emprego pra mim foi o contato com muita gente foda, com vários empreendedores, com pessoas maravilhosas do mercado, com quais eu fiz. Anos depois eu fui fazer parcerias, anos depois eu fui fazer freelas. Tipo, semana passada, um menino que trabalhava lá na época veio falar comigo, me oferecendo freelancer, pessoas que eu levei pra vida, assim. Depois desse emprego, aí sim eu comecei a ter o marketing de verdade na minha vida. Eu fui trabalhar como assistente de marketing numa operadora de turismo lá em Porto Alegre, e meu trabalho era de R$1.100. Era responsável por todo o marketing. E dentro do marketing era o quê? As redes sociais, fazer eventos, fazer flyer, fazer folder. Eu era a famigerada faz tudo. E eu fazia também muito conteúdo. Foi aí que eu comecei a fazer conteúdo de verdade, assim, de pensar em estruturação de editorias e coisas desse tipo. Eu me lembro que nessa época eu já trabalhava com o Festiva, né, que era um evento que eu fazia em paralelo para organizar meu aniversário. Meu trabalho com redes sociais e música chamou a atenção de uma banda lá do Sul, não sei se eu posso citar o nome, mas de uma banda super conhecida que estava com um projeto da prefeitura rolando e eles me contrataram. Gente, o Punk comeu a minha base e ele tá com um bigodinho agora, olha que ridículo. Dá pra ver que ele tá com um bigodinho. E eu me lembro que eu fui contratada por eles, por essa banda, pra fazer a divulgação dentro das redes sociais, dentro de um projeto que tinha verbas da prefeitura. Foi aí que eu comecei a entender que, bom, talvez eu seja boa nisso, né? As pessoas estão me reconhecendo. E eu acho que eu vou trabalhar real com essa parte do digital. Tô gostando de criar o conteúdo aqui. E aí eu fui me entendendo, sabe? E uma coisa, esse emprego nessa operadora, pra vocês verem como tem a ver, né, o que eu falei do networking. Quem me conseguiu esse emprego nessa operadora foi uma pessoa que trabalhava neste coworking. Ela que me conseguiu esse emprego dentro de marketing especificamente. Pra mim foi maravilhoso, né? Tava dentro da faculdade, era o meu step como... estou entrando no mercado de uma vez, foi um alívio. Depois eu fui trabalhar numa escola de cursos, pra você ver como tudo faz sentido, né? Nessa escola de cursos eu era assistente de comunicação nessa escola. E eu ganhava R$1.500. Aí meu salário começou a estacionar. Reparem como os próximos empregos, todos têm o mesmo salário. O líder dessa empresa era um cara que trabalhava dentro de uma agência, um cara mega foda. Conversar com ele era incrível. Cada vez que eu conversava com ele, eu tinha uma lição, assim, um cara que é super renomeado lá em Porto Alegre. Daí tinha uma menina que trabalhava na administração e eu trabalhava fazendo a comunicação, né, assistente de comunicação. Basicamente a divulgação dos cursos dentro das redes sociais. Eu fazia a identidade visual dos cursos, eu fazia a comunicação dos cursos. E eu me lembro que a menina, que era minha líder, né, a menina que estava logo acima de mim, ela era bem chata na questão da aprovação das coisas, sabe? Ela não deixava passar qualquer tipo de conteúdo. Eu ficava puta com isso na época, mas pra mim foi a maior lição, assim, foi essa aprovação dessa pessoa, ter uma pessoa séria e
que já tinha mais essa vivência de agências e que começou a aprovar meu trabalho e elevar a minha régua, sabe? E eu me lembro que foi nessa época também que eu parei de fazer o Festiva, né, o meu evento de música, e comecei a trabalhar como Fala Mais RP. Comecei a criar conteúdo sobre relações públicas junto com outras relações públicas, né? E era um trabalho voluntário que eu fiquei 4 anos fazendo, Fala Mais RP. Enfim, aí aconteceu que não vingou essa escola, né? Não deu muito certo, os cursos eram muito caros, enfim, não sei porquê. E o que aconteceu quando fechou essa escola? Eu fui trabalhar na assessoria de imprensa, que fazia assessoria de imprensa da escola, que era uma assessoria incrível, eu amava trabalhar lá, e foi aí que eu começou a decolar real a minha carreira como criadora de conteúdo. Nessa assessoria de imprensa, eu ganhava R$1.500 também, e o meu cargo era analista de comunicação. Então, antes eu era assistente, virei analista. Já dei um upgrade, né? Mas o salário se manteve o mesmo. Essa assessoria atendia um shopping super conhecido lá de Porto Alegre. E dentro do trabalho da assessoria, dentro do pacote ali do trampo, tinha as redes sociais também. Então, eu comecei a criar conteúdo para esse shopping. E foi incrível, assim, um aprendizado maravilhoso. A minha chefe, ela era maravilhosa, sou super fã dela até hoje. O shopping, ele foi contratou uma agência de comunicação mesmo, não de assessoria de imprensa, e a parte de mídias sociais foi pra agência, e aí caiu, e aí eu fui mandada embora, e fui trabalhar numa agenciazinha muito pequenininha, muito pequena, decaiu total, mas eu precisava de um emprego, fui pra uma agência muito pequena, trabalhar como analista, olha como vai mudando os cargos, né? Analista de social media júnior. E eu ganhava aqui R$1.397, viu? Que diminuiu meu salário aqui, né? Eu me lembro que eu odiava trabalhar nesse lugar. Fazia conteúdo sobre carro, sabe? Os negócios nada a ver, assim. E eu durei, sei lá, uns 2 meses ali, porque eu fiquei enlouquecida procurando outro emprego. E onde que eu fui trabalhar? Adivinha onde que eu fui trabalhar? Fui trabalhar na agência que tinha pegado o cliente, que era o shopping lá na assessoria. Então, como eu trabalhava na assessoria, quando eu tava trabalhando na assessoria, a gente fez algumas reuniões com essa agência, eu acabei conhecendo o pessoal lá. Onde eu era social media, e virei social media. E o meu salário era R$1.600. Você vê como estacionou, né? Entre 4 empregos, assim, o meu salário era de R$1.500. Desde o meu primeiro emprego como marketing oficial até o último em Porto Alegre, que foi nessa agência, o meu salário se manteve o mesmo. Foi até uma das coisas que me incentivou a vir para São Paulo, sabe? Porque eu não aguentava mais evoluir, aprender e estudar. E aqui eu já comecei a dar aula, né? Eu já estava dando aula sobre redes sociais desde quando eu estava lá na assessoria. E aqui nessa agência também já estava dando aula, já fazia um monte de coisa, eu não aguentava mais trabalhar e ganhar a mesma coisa, sabe? Eu não conseguia enxergar em Porto Alegre uma luz pra eu melhorar financeiramente, sabe? Eu precisava, porque eu nunca tive dinheiro. A minha família sempre foi fodida, então eu sempre precisei trabalhar muito. Nessa agência, eu comecei a trabalhar real, aí eu entrei em ritmo de agência de verdade, assim, agência grande, entender todo o processo de agência, me apaixonei demais por isso. Embora aqui esteja social media, não significava que eu fazia tudo, sabe? Tinha o redator, tinha o diretor de arte, eu era meio que community manager, eu gerenciava as pautas e publicava as coisas dentro das redes sociais, sabe? Fazia um pouco de texto também, participava dos brainstorms, mas eu era community manager aqui nessa agência. E eu amava trabalhar lá. Nossa, tinha um crush federal que eu tenho até hoje, assim, que veio dessa agência. Nunca esqueci. Enfim, essa agência, com certeza, o meu maior aprendizado foi todo o processo de trabalho. E de lá, eu vim para São Paulo. E percebam o salto que dá. Na agência de Porto Alegre ganhava R$1.600. E aqui em São Paulo, vim trabalhar numa grande agência super renomeada. E o meu cargo já era Community Manager, né? Não era Social Media, mas sim Community Manager, a divisão completa, assim, né, dos cargos. E eu ganhava R$3.500. E nessa agência eu era Community Manager de grandes marcas. Nossa, só aprendizado, né? E foi o que me abriu portas para muitas coisas, né? Colocar essa agência, esses clientes no meu currículo, com certeza me abriu muita porta até para dar aula, para credibilizar tudo que eu faço, para conseguir sair do bairrismo ali de Porto Alegre, de atender só coisas gaúchas, de ter só coisas gaúchas e trabalhar a nível nacional. Com certeza elevou ali a minha régua, né, perante a visão do mundo. Eu usei todas as folhinhas da minha
da minha carteira de trabalho. Usei todas. Mas deu certinho, porque a última folhinha aqui é a dessa agência. A última folhinha é a dessa agência. E depois eu nunca mais trabalhei com carteira assinada. Eu cheguei a trabalhar numa outra agência, atendendo clientes de música, né? Eu era coordenadora ali do time. A gente ganhou o prêmio Multishow para um cliente, a gente foi a música mais tocada do ano para outro. Mas não era CLT, né? Eu trabalhava como PJ. Mas, enfim, essa foi a minha história como CLT. Conta pra mim aqui se você passou por alguma experiência parecida com a minha. Se você se sente estacionado. Eu passei anos estacionada, sentindo que estava estacionada, sendo desvalorizada, com trampo desvalorizado, mas nunca deixei isso me abater, sabe? E ao invés de ficar reclamando, o que eu fiz foi fazer pra mim. Eu fui fazer conteúdo do Fala Mais RP, eu fui fazer conteúdo do meu evento, fui dar aula, fui fazendo coisas no paralelo, várias coisas que foram me abrindo portas. Passei por alguns outros lugares que eu nem citei aqui, que foram irrelevantes, assim, ou que foram tensos demais e que eu prefiro nem citar pra não ter problemas. Mas passei sim por muitos perrengues, mas cada coisa um aprendizado. Conta aqui pra mim quais são os teus. Se você tá passando por isso, se você já passou por isso, se você tá sentindo que você tá sobrecarregado, que isso tá te deixando mal, calma, respira, relaxa, entenda que a sua vida não vai ser pra sempre nesse ambiente. Vão acontecer muitas coisas, você não é obrigado a ficar o tempo inteiro num lugar só. Enfim, eu quis só contar aqui tudo que eu já passei, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, vou editar ele aqui, espero que vocês gostem. Desculpa aí se teve esse barulhão, quero agradecer você que está aqui até agora, muito obrigada pela companhia. Não deixe de dar a sua curtida aqui, tá? Me ajuda a tentar levar esse vídeo para mais pessoas. Lembre-se que esta querida aqui não é sua inimiga, ela pode ser a sua amiga. Deus o livre, mas quem me dera. Famoso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau!